Boa noite, estamos na nossa quarta e penúltima aula do curso After Effects módulo 2. Hoje a gente vai falar sobre um pouco do finalzinho do que foi comentado na aula passada, que é sobre trackers. Eu vou falar sobre a ferramenta Puppet Tool. Eu vou só tirar o som de vocês aqui. Eu vou falar também sobre a ferramenta Puppet Tool, depois a gente vai falar um pouco sobre expressões, bem ao passant, bem por cima, né? Porque a intenção aqui não é se aprofundar, é só para dar uma introdução. E vamos também falar sobre os efeitos especiais, tá? Que são muitos. Então, a gente vai tentar pegar, por exemplo, os mais importantes de cada categoria. A gente tem essa aula para falar sobre eles, porque na próxima aula já é o final. E a gente vai tratar da parte 3D e tem ainda que incluir na aula a parte de saída do arquivo, que era uma coisa que não ia ser dada no segundo módulo, mas como ficou faltando no primeiro, a gente resolveu incluir tudo aqui. Tá? Acho que para vocês que não participaram do primeiro módulo, isso acabou sendo uma boa, se é que vocês não conhecem já as opções de saída. Bom, a primeira imagem, está todo mundo me acompanhando aqui, todo mundo com o After Effects aberto, acompanhando, todo mundo me ouvindo bem. Sérgio? Ok, então vamos lá. Eu falei com vocês na aula passada que a gente ia tratar ainda sobre uma questão do Mocha que ficou faltando, que é a parte de exportação de shapes, né? Então aqui a gente tem um vídeo onde tem um peixe que se movimenta num aquário. Eu estou pegando só um trecho desse movimento. Na verdade, ele se movimenta até o final do vídeo. Mas que para a gente interessa, para demonstrar essa parte de exportação de shape do Mocha, esse trecho é o suficiente, tá? Esse mesmo vídeo já está sendo colocado aqui no Mocha, já foi colocado aqui no Mocha. Deixa eu só, vocês não devem estar vendo ainda, né? Deixa eu só acertar aqui a tela. E vamos compartilhar aqui o Mocha. Pronto. Todo mundo vendo, né? Boa noite, Gilmar. A gente acabou de começar a aula, tá? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que é o mesmo vídeo, tá? E a gente tem uma marcação aqui que é praticamente o mesmo trecho que a gente deixou separado no After Effects. Por quê? Porque não é necessário a gente trabalhar todo o vídeo, tá? Porque existe uma hora em que o peixe ele começa a passar por debaixo dos corais e tudo, então, enfim, nesse momento não dá para você fazer um rastreamento, né? É uma coisa meio misturada. Mas esse trecho que a gente separou aqui, até esse trecho ele sobe, desce e tal, e não compromete a visão dele. Pois não, Sidney. Renato, essa marcação, ela já vem automaticamente quando a gente traz lá do After? É a marcação que a gente delimita no After? Não. A marcação ela é criada aqui como eu criei para colocar aquelas duas, a propaganda no caminhão e a porta de trás. Entendo. Eu fiz primeiro aquela marcação e depois eu fui e criei um planar que é onde ia ficar, onde ia ser estampado a textura, né? Uhum. Então, aqui, por exemplo, eu estou me adiantando, porque aqui já houve uma marcação do peixe, tá vendo? E já houve um pré-rastreamento, para a gente não perder muito tempo. Quer dizer, eu ainda vou mandar rastrear, mas ele vai rastrear só um trecho, e eu já fiz aqui toda essa marcação aqui manualmente. Tá? Uhum. A partir dessa marcação, o programa vai, quando você mandar ele rastrear, né? Quando você apertar, você utilizar o comando tracker, ele vai forward, no caso, para frente, ele vai tentar manter essa área aqui que eu selecionei. Nesse caso aqui, eu não uso planar. Por quê? Porque eu não vou colocar textura nenhuma em cima do peixe. Tá? Então, eu só quero saber onde ele está, até onde ele vai. Tá? Então, se vocês acompanharem agora, por exemplo, quando eu mandar dar o tracker, ele vai seguir esse trecho todo até aqui, tá? E vai tentar manter o desenho do peixe, o redor, o contorno do peixe. Vejo que em alguns momentos ele sai. Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês, e tem alguns quadros-chave que eu acabei incluindo, que são vários, aliás, não são alguns, porque eu tive que, em alguns pontos, manusear eles, quer dizer, manipular
quadro-chave de criar alguns outros para poder fazer com que todo o formato do peixe fosse cerceado, né? Que fosse marcado. Tá? Então, tem alguns momentos, por exemplo, que ele dá uma confundida e tal, então ele junta, ele abre um pouco mais, ou corta um pedaço do peixe, então nesse momento eu tive que chegar e dar uma ajustada manualmente ali. Tá? Nesses casos, é importante, por exemplo, que a gente deixe essa opção aqui ativa, que está aparecendo aqui, Enable Automatic Keyframe Insertion, tá? Porque assim que você mexe nos reguladores aqui e posiciona eles corretamente, você gera um quadro-chave, entendeu? Então, se você fizer, por exemplo, naquele frame, você mexer em algum deles, ele já cria um registro. Se você mexer em vários, todas essas alterações são registradas nesse mesmo registro, são incluídas ali. Então, ele está indo ali, já está acabando, ó, já está chegando aqui no finalzinho, né? Eu não posso mexer muito mal porque ele dá uma travada. Mas vocês estão acompanhando aqui que já está chegando no final. Né? Pronto. Vejam que, por exemplo, quando eu clico peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Tá vendo? Todos esses pontos verdes aqui são quadros-chave que eu incluí, ó. São muitos, né? Para que ficasse bem preciso, tá? Senão, ele ia me dar algumas falhas no meio do caminho aí, não ia ser tão preciso. Mas isso depende, como eu falei para vocês, de como a imagem está. Ela é uma imagem que tem muita sujeira no fundo. É a mesma ferramenta, é um Mocha, Gilmar. Existe muita sujeira aqui no fundo, e muitos tons parecidos aqui, tá? Então isso às vezes confunde o programa. Então, como eu falei, sempre é importante que vocês prevejam isso e criem um contraste bem acentuado para vocês poderem fazer essa separação. Tá? Então tá, a gente já acabou aqui de fazer o tracker, né? Já foi totalmente gravada todas essas posições, né? Desses pontos todos. Só que vocês vejam aqui, ó, esse ponto aqui, ele vai e mexe, né? Eu posso colocar ele onde eu quiser. Aí, quando eu faço isso, eu estou ajustando ele. E é isso que gera aqui o quadro-chave. Tá? Então, agora, em vez de exportar as informações de tracking, né, de rastreamento, eu vou exportar isso como informações de shape. Então, para ele, só vai importar essas informações que estão aqui, ó, os registros do contorno do peixe. Tá? Pois não, Gilmar, você já perguntou, né? A mãozinha aqui continua levantada. Pois não, Sidney, você quer perguntar também? Bom, vamos lá. Então, aqui que eu vou fazer, não tem problema, Gilmar. Eu vou chegar aqui e vou exportar o shape, tá? Clico da mesma forma, vai aparecer praticamente o mesmo caixa de diálogo, perguntando o que eu quero fazer. Tá? Agora vem em forma, mostra só o formato, isso aqui é só o shape. Tá? As opções, eu exporto que tiver a camada que está selecionada, que é o que está acontecendo. Quando a gente seleciona a camada, por exemplo, é mostrado todos os pontos de interação, todos os pontos de controle da camada. Tá? Você pode exportar mais de uma, enfim, se você tiver vários contornos, né? Mas a gente vai exportar só essa mesmo. Tá? Então a gente vai copiar para o clipboard. A gente podia gravar isso como texto, mas é mais prático, mais simples você mandar isso para a memória do computador. Copy para o clipboard. Vou voltar lá para o after. Tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar aquelas informações nessa camada. Tá? Então vamos lá. Pronto. As informações já estão aqui. Vejam que agora eu não tenho mais o fundo. Eu tenho só o peixe. Tá? Tá ainda com algumas sujeirinhas e tal, mas dá para ver que é só o peixe. Ele também está muito ampliado aqui. Vamos diminuir porque ele mostra mais os defeitos. Né? Mas aqui você tem uma visão só do peixe. Né? E o interessante, por exemplo, é que numa das aulas, num dos grupos que a gente formou, perguntaram como fazer para separar um objeto de uma cena e transformar ele em PB, por exemplo, ou transformar o fundo em PB e deixar ele colorido e tal. Isso é uma ótima ferramenta para esse fim. Tá? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, incluir de novo o meu vídeo,
embaixo, aqui, ó, e eu vou ter a cena novamente, né? E eu posso vir aqui e transformar essa cena numa cena em PB, né? Vamos ver aqui o Black White, né? Vou colocar aqui nessa última camada. Já deveria estar aqui. Ok, já está. Pronto. Então aqui, por exemplo, tem um fundo preto, tá? O vídeo está rolando, tem um peixe lá. A gente não está vendo, mas o peixe também está em preto e branco. Tá? Como a gente está trabalhando com uma camada sobreposta e essa outra camada que está recebendo a máscara, então a gente não vê isso, o que está abaixo do peixe, mas ele continua lá também em preto e branco. Mas eu consigo, por exemplo, destoar ele do fundo. E depois eu posso fazer o que eu quiser com esse fundo. De repente colorir ele, colocar um tom de azul, por exemplo, né? Né? Deixar ele um tom de azul, um pouco mais forte. Enfim, alterar da forma que eu quiser. Tá? Alterar as cores completamente. Depois colocar um outro fundo, de repente colocar esse peixe no mar, em vez de colocar no fundo de um oceano, por exemplo, colocar ele nadando na água, né? Num aquário, qualquer situação. Tá? Sidney, você quer falar comigo ou não? Ah, ok. Então, ok? Alguma dúvida sobre isso? A gente vai ter que correr, tá? Então eu não vou perder muito tempo. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou prosseguir. Se vocês tiverem dúvida, podem ficar à vontade para tirar. Oi, Gleison, boa noite. Boa noite. Então, alguma dúvida sobre essa parte da exportação do shape? Tranquilo. Tá? O que vocês acharam? Gostaram? Interessante? E acho que é uma coisa que pode colocar no dia a dia no projeto de vocês? Sim. Tá. Então, vamos lá. Outra opção também que ficou faltando eu mostrar, que tem a ver com Mocha, né, que é a parte de rastreamento, é o próprio tracker, né, o próprio sistema de rastreamento do After, né, já faz parte do After já há muito tempo. Né. Aqui, tá. O tracker já faz parte do After desde o 6.5 Professional, quer dizer, desde 2003, mais ou menos, 2002, 2003, eu acho. Gilmar, mas você pode verificar que de repente pode ter e você não está localizando, se não for o completo, mas tem que, se você tiver o completo, ele pode estar na raiz, se não for o 5.5, se for o 5, se eu não me engano, ele não vem nem no grupo de programas, dá uma olhada depois na raiz do próprio After para ver se não tem um loginho lá, um executável do Mocha lá. Tá? O tracker, ele vai fazer a mesma coisa que o Mocha, só que muito mais limitado, ele determina, ele não dá essa possibilidade de você cercar uma imagem, uma área. Tá? Ele dá a possibilidade de você determinar uma área, só uma área, mas não delimitar ela, né? Demarcar ela, contornar essa área, tá? Como o Mocha permite. Tá? Essa é a diferença. Então, a gente vai colocar, por exemplo, aqui uma máscara. Eu demonstrava isso com uma outra opção, mas eu achei que mais interessante a gente colocar uma máscara para ver como é que fica. Cadê? Máscara. Tá? Vou deixar ela aqui. Ela vai ficar aqui do tamanho da duração da timeline. Vou mostrar tudo a timeline. Eu vou antes adequar a máscara aqui ao rosto da pessoa. Eu vou escolher esse cidadão aqui. Tá? E a gente vai aplicar essa máscara. Por enquanto, ela não vai aparecer. Vamos deixar ela transparente aqui e vamos só se preocupar com as informações aqui. Apesar que se eu deixar também aqui, ela não vai aparecer. Então, bom, quando a gente vai fazer o tracker, ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando a gente utilizou o Rotobrush. Ele vai estar interagindo diretamente com a camada, com a origem da camada, né, com o vídeo diretamente no After Effects, e não com a camada, né, que representa o vídeo. Tá? Então, com a camada selecionada, que é essa primeira aqui de baixo, eu vou clicar em Track Motion. Tá? Automaticamente ele já entra na layer. Tá? E já mostra para mim aqui um ponto de acesso, que seria o ponto de rastreamento, tá? Ou área. Né? Na verdade, é toda essa área, mais essa área interna e mais esse ponto aqui central. Tá? Então, primeiro passo aqui é eu colocar isso aqui no local onde vai ser rastreado, que me importa.
aquilo que me interessa para registrar. Tá? Eu vou tirar o som de vocês aqui. Tá? Então, para mim, o que importa é isso. Eu vou colocar aqui, ó, em cima do rosto dele, tá? Numa área que seja mais ou menos central. Tá? Não está bem central, vamos pôr um pouco mais acima. Acho que aqui está bom. E agora eu vou aumentar essa área para que ele alcance todo o rosto. Tá? Apesar que o que importa aqui, o principal aqui, é esse quadradinho do meio, que ele dá um controle mais preciso, né? E esse xizinho aqui, esse pontinho aqui central, que ele marca exatamente o ponto principal, né? Uma área principal. Normalmente, a gente aponta essa área no local que tem uma marca, né? Às vezes, por exemplo, você pode criar uma marca na imagem só para poder fazer com que aquilo ali fique registrado para o tracker. Aquilo facilita o rastreamento. Tá? Então, a gente vai usar aqui como referência esse canto escuro aqui do olho. Tá? Está numa posição boa, talvez ele fique um pouco para fora, tal, mas acho que está numa posição boa. Tá? Essa aqui talvez não seja nem uma imagem assim vantajosa para se trabalhar, porque ele está mexendo o rosto para os lados e tudo, e na máscara, por exemplo, isso não funcionaria bem. Mas você acha muito sutil, não vai dar nem para notar. O certo é, por exemplo, você pegar alguém de frente, que não tenha muitos movimentos horizontais, né, que não vire o rosto, não gire o pescoço. Né? Então, vamos voltar aqui. Levantar um pouco mais esse vídeo para cima, porque ele vem aqui até embaixo. Tá? Bom, colocamos aqui, já está tudo certo. A gente vai agora só se certificar do que está determinado aqui no painel. Tá? A primeira opção é a fonte de movimento, né? Qual é a área, qual é o vídeo que a gente vai utilizar. Aí já está aqui marcado pessoas.mpg. Poderia ter outros vídeos e você escolher um ou outro, aqui na própria timeline, não fora da timeline. Tá? Aqui o tracker. A gente está trabalhando com o tracker 1. A gente poderia ter mais trackers. Né? Às vezes a gente pode incluir um monte de trackers aqui, e aí a gente controla qual tracker que a gente quer, que seja renderizado, né? Aplicado, executado. Depois a gente pode alterar e mudar pelo outro, enfim. Você pode ficar à vontade para incluir quantos você quiser. Tá? Depois aqui a gente tem o tipo de rastreamento, aí tem a estabilização. Tem gente que utiliza essa opção para estabilizar uma imagem. Né? Você pode colocar, por exemplo, esses pontos, 2 pontos, e determinar que esse seja o ponto a ser focado na imagem. Então, se tiver algum balanço, alguma coisa, ele vai tentar preservar aquele ponto em detrimento do restante, que estão mais nas bordas, mais nas margens. Né? Funciona muito bem. Só que hoje a gente tem o Arc Stabilizer, que é muito mais eficaz do que o Tracker. Né? Então, o Tracker praticamente vai, com o tempo, ele vai acabar ficando um pouco obsoleto. Né? Depois a gente tem outras possibilidades aqui, que é de perspectiva, rastreamento paralelo, enfim. A gente normalmente sempre utiliza o Transform. Tá? Depois você tem também o tipo de movimento. Né? Aqui a gente está tendo só um deslocamento, mas vai ter horas, por exemplo, que a tua figura, que a tua imagem vai estar girando. Né? E aí ele vai tentar acompanhar. Você vai ter 2 pontos de referência, enfim, para que ele possa fazer um registro mais preciso. Né? E também a outra opção é Scale. Quando a imagem, por exemplo, vem se aproximando da tela, aí você obrigatoriamente tem que também ter a área de se aproximar. Né? Ela vai ter que aumentar para englobar esse novo tamanho. Né? Aí você clica em Scale. Né? Também você determina 2 pontos e tudo mais. O alvo do movimento é a máscara. Né? E ele que vai ser depois aplicado o rastreamento, aquilo que você, a trilha que você conseguiu criar a partir do momento que você executou o rastreamento, o tracker, você vai aplicar em alguma imagem que vai passar a seguir, né? Vai ser uma textura que vai passar a seguir aquele ponto, aquela área da imagem. Né? Então aqui a gente vai trabalhar com a máscara, né? Ela está aqui, não aparece aqui na tela, mas ela está na camada principal. E depois a gente pode editar ainda o target, o alvo, né? Com algumas opções, dizer qual é a camada. A gente pode ter mais o target também, o target, por exemplo, para cada tracker.
né? Então a gente tem que dizer qual é o desse tracker, tá? E por fim, algumas opções aqui também que normalmente a gente não utiliza, não mexe, enfim, todas as opções de informações de luz, de iluminação de cores, né, dos canais, para que fique mais preciso também. Mas normalmente os ajustes padrões acabam sendo sempre utilizados, que a gente vai ver agora. Tá? Bom, feito isso, você já terminou a área, já sabe qual a imagem que você vai utilizar para aplicar o tracker, né, que você vai usar para utilizar a trilha que vai ser gerada com o tracker, eu vou mandar executar, analisar. Ele vai analisar agora, aqui a gente vê, por exemplo, que ele está seguindo ó, o olho do rapaz, né, a parte central aqui não sai do ponto que eu coloquei, né, e ele vai se mexendo até uma hora, até o final da timeline. Tá? Ok? Essa linha aqui que foi gerada, eu poderia aumentar um pouco mais aqui. Tá? Então, vamos pôr a máscara, se não ficar bom, a gente faz novamente. Mas essa linha que foi gerada aqui, ó, é exatamente essa linha que vai ser aplicada. Aqui, ó. Tem vários pontos aqui que determinam cada posição da máscara, que vai acompanhar as subidas e descidas do rosto, conforme a pessoa aqui está andando. Tá? Então, tá ok, tranquilo, vamos aplicar. Tá? Quando a gente aplica, você abre uma nova caixa de diálogo para a gente escolher em que eixos, né, que vai ser aplicado. Você pode escolher X, quer dizer, no eixo horizontal, ou Y no eixo vertical. Normalmente você aplica nos dois, né? Você tem sempre uma imagem que deve ter, por exemplo, a tendência a ter dois valores, né? Uma imagem 2D. Então, sempre normalmente se utiliza X e Y, que engloba os dois eixos. Tá? Vamos dar OK, a gente já volta automaticamente para lá. Como eu disse, não ficou muito bom, ele ficou bem fora a orelha dele aqui, mas dá para ter uma ideia. Tá? A gente agora pode mandar executar, tá? E a gente vê, por exemplo, que a máscara aqui vai seguindo. Ó, o problema foi exatamente esse. Vamos ver aqui. Vamos dar um undo. Vamos voltar. Deixa eu dar uma undo aqui para tirar as opções de gravação. Eu vou voltar aqui para ele. Vou criar um novo ponto. Dessa vez eu vou estender um pouco mais. Fazer com que ele pegue um pouco mais o rosto, uma área maior. Essa área aqui eu vou deixar como está. O olho, que é um bom registro. E acho que aqui agora vai ser um pouco melhor. Vamos abrir aqui. Tá. Mais ou menos isso. Acho que já vai dar para ter uma ideia. Tá? As outras opções continuam tudo iguais. Vejam que agora passou para Tracker 2, né? Mas a gente pode entrar no Tracker 1, que foi o outro. Agora a gente criou um outro Tracker, né? Vamos mandar analisar novamente. Tudo certo, Tracker, transforme. A máscara ela ainda. Vamos mandar analisar. Então, como ele gira aqui o rosto, então realmente é bem complicado você deixar de mostrar aqui a orelha. Mas agora acho que vai aparecer menos. Tá? Vamos voltar, vamos aplicar os dois eixos. Realmente ele não é uma boa. Mais uma vez, vai. Vamos ver se a gente consegue casar aqui direitinho. Cada vez que a gente coloca um tracker novo, né? A gente pode ver aqui os outros trackers, né? Já tem aqui. Vou alterar esse tracker mesmo. Aí é capaz de ele pegar alguma coisa que está ao redor. Se a gente estende muito essa área e passa alguém aqui do lado, alguma coisa, ele passa por alguma coisa que tem o mesmo tom de pele, ou mesmo o tom da cor da camisa e tal, ele acaba englobando. Então, não é bom você deixar essa área aqui muito aberta. Tá? Vou pegar aqui os dois olhos, de repente isso aqui pode ajudar. Bom, fecha, transforme a máscara, vamos analisar. É complicado, né? Já pegou, vocês viram? Essa saída que teve aqui, ó, exatamente que ele pegou uma referência aqui de cor de pele, ó.
essa pessoa que está aqui atrás, talvez. Tá? Isso que não é complicado você pegar uma imagem qualquer para fazer isso, mas vou tentar aqui de novo. Agora vai ficar um pouco melhor. Ok. Antes de aplicar o motion, eu vou aumentar um pouco mais aqui a máscara, para não ficar tão perto do rosto. Também já vai ajudar um pouco. Pois não, Jorge, pode falando que eu vou fazendo aqui. Renato, seria possível a gente utilizar a posição e a rotação? Então, nesse agora não, a gente não vai demonstrar isso não, Jorge. Mas eu peço que, porque assim, eu não tenho nenhum projeto que foi determinado para isso. E como eu comentei hoje, no começo da aula, a gente tem muita coisa para mostrar. Eu tenho que cumprir o horário todo hoje de qualquer jeito. Então, é só mais uma introdução mesmo, tá? Porque, no final das contas, vocês vão acabar usando mais o Mocha do que o Track. Tá? Eu mostro mais o Track porque é uma opção que está disponível ainda, mas eu acho que daqui a um tempo já nem vai estar mais. Nesse caso específico, não adiantaria a gente utilizar, então, a rotação? Não, porque o objeto teria que ser previsto, ele teria que ter uma mudança, por exemplo, na escala, teria que ser uma imagem que aumente, né, que venha de trás, por exemplo, para frente, e que tenha que amplie, né, que fique muito maior, para você ver exatamente o tracker aumentando até chegar perto da câmera, por exemplo, entendeu? Então tem que ser previsto isso, tem que ser uma imagem para isso. O de posição é o mais utilizado. Inclusive, tem gente que, por exemplo, lembra que lá no Pânico, enfim, eles colocam sempre uma carinha em cima da pessoa lá e tal. Isso aqui é uma boa opção para você fazer isso. Na verdade não, né? Esse giro de pescoço aqui, na verdade, ele não consegue nem reformular, ele não consegue entender o que é exatamente o que está acontecendo, né? E como tem várias pessoas aqui, vários tons de cores parecidos, eles acabam se misturando, tá? Mas no final das contas, como ele vira o olho e a orelha acaba aparecendo do outro lado, ele não consegue prever isso, tá? Não pode ser incluído na parte de rotação, por exemplo. Bom, deixa eu aplicar lá. Eu acho que agora vai ficar melhor, porque com a máscara maior, agora vai ficar maior, ficou bem maior, mas enfim, agora pelo menos não vai ficar aparecendo a orelha. Ou apareceu a orelha. Não tem jeito. Não tem jeito. Bom, aqui apareceu menos, tá? Normalmente, quando eu demonstrei isso aqui, a gente utilizou da outra vez um marcador, que era uma imagem que ficava acima da figura, acima do personagem. Então, era um retângulo inteiro. Então, isso nunca dava problema, né? Eu acabei optando por mostrar uma máscara sem ter feito um teste antes, né? Essa aqui era a opção antiga que eu mostrava. Tem um filme chamado Person of Interest, que passa na Warner, não sei se vocês já viram, que é uma câmera e tal, que mostra, reconhece o rosto das pessoas e tal, identifica. Ele mostra mais ou menos um quadrinho desse, com várias informações, códigos, registros e tal. Então, a ideia aqui era mostrar um desses, por exemplo, para cada rosto, né? Então, acabei usando esse como exemplo. Agora, a máscara não foi muito feliz. Mas, bom, para dizer, dar uma ideia, enfim, o Mocha faz isso, ele rastreia. Se você tiver uma imagem bem definida com o propósito que você vai fazer, basta você aplicar por cima a imagem referente que vai dar tudo certo. Ele consegue acompanhar na boa. Você só não tem controle, por exemplo, no Mocha, eu conseguiria contornar todo o rosto da pessoa. Então, eu conseguiria pôr praticamente uma máscara nela mesmo, entendeu? Sem ter variação, porque eu ia ficar preso naquele espaço. Talvez eu tivesse até que fazer alguns ajustes na mão, como eu fiz com o peixe. Mas isso, às vezes, é necessário mesmo, né? Porque o programa não é perfeito, não é muito acurado, né? Ok? Uma dúvida? Posso continuar? Ok. Façam depois uma experiência, façam algum vídeo que vocês tenham em mãos, ou baixem algum da internet que tenha essa questão, por exemplo, de uma aproximação, um trem vindo na direção da câmera, alguma coisa chegando na câmera mais próximo, para vocês testarem, por exemplo, essa parte de scale, que também, às vezes, aí você vai ter que usar em conjunto, que é a posição e scale, porque às vezes ele não só redimensiona, às vezes ele vem de um lado,
né? Ele vem de lado, depois ele vira e vai em direção à câmera. Nesse caso, você tem que usar as duas propriedades, tanto position quanto scale ao mesmo tempo. Tá? Aqui não foi necessário porque o rosto dele praticamente não aumenta nesse trajeto até aqui. Tá? Bom, o próximo recurso também que a gente tinha que ter falado na aula passada é o do Puppet Tool. Tá? O Puppet Tool é uma ferramenta de criação de marionete, né? O Puppet em português é marionete. Então, ele tem esse nome porque ele consegue transformar uma imagem estática em uma imagem movimentada, uma imagem animada, tá? Em que você determina, por exemplo, posições para partes do corpo. E o marionete também está associada, por exemplo, ao fato que você coloca pinos em articulações, em algumas partes do corpo, e você vai puxando esses pinos. Então, é como se fosse uma marionete mesmo. Tá? Nessa imagem que a gente tem aqui, ó, é importante, a imagem, para ela funcionar legal, para você não ter distorção nem nada, é interessante que ela esteja em canal alfa, que ela esteja recortada. Se você colocar aqui, por exemplo, uma imagem que tem um fundo qualquer, quando você puxar qualquer parte dessa figura, ele vai também arrastar a parte dessa imagem que está aqui no fundo e vai deformar ela. Então, o importante é que você trabalhe com ela recortada. Ou também tem muita gente que trabalha com vetores, né? Você, por exemplo, importa um vetor criado no Illustrator, por exemplo, um boneco ou um bicho, e faz a animação dele aqui. Tá? Mas procurem sempre trabalhar com a imagem, como eu falei, com canal para ela recortada. Tá? Bom, ele tem, na verdade, três opções aqui de controle. Tá? O primeiro, que é o que dá origem à ferramenta, que é o Puppet Tool, que na verdade ele faz o direcionamento dos pontos de controle, né? Ele permite que você coloque os pinos, né? Que a gente vai fazer agora. O segundo, depois a gente vai mostrar, ele previne que uma parte fique sobreposta à outra, né? Você determina qual é a parte que vai sobrepor outra. Tá? E, por fim, o Puppet Start ele faz com que você consiga deformar algumas partes menos do que outras, né? Onde você estiver utilizando ele. Tá? Vamos mostrar primeiro o Puppet. A gente vai colocar aqui, por exemplo, um pino no pulso, né? Na primeira articulação. Depois aqui também no cotovelo, no ombro, um na cabeça, um no pescoço. Não tem uma ordem, você vai colocando os pinos e pronto. Tá? Depois você vai vendo quais são os lugares melhores para você colocar o pino. Isso quer dizer o seguinte, cada vez que você utiliza um pino, cada vez que você interage com um pino, você não consegue interagir com os outros. Tá? Então, aqueles pinos vão ficar presos, você vai movimentar só parte da imagem. Tá? O processo de animação é simples também. Vejam que conforme eu vou colocando os pinos, já foi incluído aqui na timeline, foi criada uma opção Mesh na camada, e automaticamente a gente já colocou aqui um keyframe para todos esses pinos lá. Tá? Todos esses pinos que eu coloquei estão aqui ó, nessa relação, e aí vocês vão, cada vez que vocês, enfim, colocarem eles na primeira vez, automaticamente o After já vai inserir esses keyframes. Tá? Para fazer uma animação também é muito simples. Né? Você adianta o indicador de tempo até o momento que você quer que dure a animação, e aí mexe nesses pinos. Tá? Então você pode mexer neles todos ao mesmo tempo, ou um por vez, fica a seu critério. Para mexer neles, utilizando essa mesma ferramenta, passe sobre o cursor do mouse sobre eles, veja que o cursor muda para uma seta e uma seta branca, né? uma flecha branca, e setas transversais, né? E eu posso agora arrastar e mexer. Tá? Vejo que ele cria aqui o motion path, né? Um caminho de movimento, e quando eu passo a mão por cima do contorno da imagem, eu vejo aqui a posição inicial. Isso é importante para você ver qual o movimento que você quer fazer naquele determinado espaço de tempo. Né? De repente você colocou aqui 15 frames, esse movimento aqui está muito alto. Né? Não vou trazer ele até aqui, vai ficar muito rápido. Né? Veja a quantidade de quadros que tem aqui, né? Ele vai se movimentar muito rápido. Então, eu vou diminuir menos, eu vou deixar aqui, por exemplo. E vou mexer nesse aqui também. Tá? E vou mexer aqui no ombro dele, vou
Vou fazer ele levantar um pouco o ombro, não agora. Vou fazer ele fazer isso no próximo tempo. Vou até um segundo, agora vou mexer no ombro, tá? Deixar ele um pouco aqui desengonçado. Vou mexer aqui as pernas e vou mexer o pé para que fique alinhado. Tá? Só aqui, por exemplo, a gente já tem uma animação. Tá? É uma animação bem simples, tá? Mas é uma animação. Ó, aqui o sapo já está se mexendo. Então, se você tiver um clipezinho aí por trás, enfim, você já tem um movimento. Tá? Depois aqui você volta, você continua a sua animação. Tá? Vou voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos fazer a perna aqui, vamos deixar essa perna no ar. Então, o que eu falei para vocês é que tem, às vezes, muita distorção. Então, tem que tomar cuidado também para manter a integridade do desenho. Não adianta fazer coisas muito malucas, né? Que depois vai ficar feio o resultado final. Vejam como é que estava no primeiro, essa aqui é a original, e olha como é que está o meu movimento agora. Tá? Então, agora ele está se movimentando assim também. Deixa eu clicar fora. Tá? E por aí vai. Você tem essa possibilidade. Outra possibilidade de você criar animação, por exemplo, é você, com a tecla Ctrl, começar a animar. Veja que o cursor vai mudar quando eu clicar no Ctrl. Tá? Quando eu pressionar a tecla Ctrl, vai virar um cronômetro. Isso quer dizer o quê? Tudo que é cronômetro no After Effects é sinônimo de movimento. Pois não, Gilmar. Se você criar uma imagem no Illustrator e salva com o formato de fazer isso no AE, então, isso é o interessante de você fazer. Ou você faz isso, trazendo o vetor para cá, feito no Illustrator, ou você recorta uma imagem. Por exemplo, tem umas demonstrações, por exemplo, de dançarinas que o pessoal recorta, tipo aquelas dançarinas de pin-ups, né? Sim, mulheres pin-ups, que as pessoas recortam e fazem elas se movimentando, dançando, rebolando e tal. Você pode salvar em PNG, você pode salvar em PSD, você pode salvar em qualquer arquivo que tenha um canal alfa, que aceite canal alfa. Por exemplo, o JPEG não aceita, DMP não aceita, né? Então, todos aqueles que aceitam. A GIF, por exemplo, aceita, né? Então, aí, por exemplo, aqui quando eu não quiser criar animação movimentando aqui o poder indicador de tempo, eu posso usar um outro artifício, que é o Ctrl, né? Conforme eu estava falando para vocês. Se eu clicar em Ctrl, muda para cronômetro é sinônimo de animação. Então, agora, se eu movimentar aqui, ele vai fazer, esse ponto aqui de controle, esse pino, ele vai fazer automaticamente a animação. Tá? Vamos voltar aqui para a última. Vamos movimentar a cabeça dele agora. Movimentando para lá e para cá. Para lá e para cá. Tá? Ele criou toda essa animação sem eu precisar fazer nada. Ó, tá? Eu não precisei estipular o tempo. Ele determinou o tempo. Vamos ver como é que ficou. Fica fora. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Se você, por exemplo, isso não tem uma ordem, isso que é interessante no Puppet, que você não tem uma ordem. Você pode, de repente, se acabou a animação da cabeça, você pode voltar aqui para o começo e começar a movimentar aqui a mão. Tá? Eu vou pôr a mão aqui, ó, por exemplo, deixa eu só apertar o Ctrl, tá? Vou descer aqui, ó. Vejo que a animação da cabeça continua. Vou levantar, vou voltar. Olha, ele nem movimentou o ponto indicador, ó. Tá? Ele me deixou no mesmo lugar. Eu vou de novo aqui, movimento aqui. Aí movimento aqui meu joelho. Movimento aqui o outro joelho. Vamos movimentar esse joelho mais um pouquinho. Vamos abaixar o corpo do sapo aqui um pouco. O pescoço dele. E abaixar aqui as duas opções aqui. Tá? Então, pronto. Ele continua no ponto indicador de tempo. Eu tenho o mesmo referencial sempre que eu quiser determinar a partir de quando a animação tem que correr. Gilmar, mais alguma dúvida? Não. Não, ok. Você desmarcar isso. Então, vamos lá. Tá? Eu tenho aqui a animação, ficou meio... Enfim, ficou uma das maravilhas aqui, porque essa descida aqui não ficou muito interessante. Tá?
ser menos aqui. Tá? Então, enfim, o que vocês estiverem fazendo aqui, ele vai respeitar. Tá? Você pode voltar para a cabeça de novo, fazer mais movimentos diferentes. Tá? Vai valer a soma desses últimos movimentos que você fez com parte daquilo que já tinha sido feito. Tá? Ele vai sobrepor a animação antiga, que, por exemplo, a cabeça não está mais desaparecendo, aliás, não está mais levantando, como estava levantando antes. E, ao mesmo tempo, isso vai sobrepor e preservar o que já tinha sido feito até o momento. Tá? Se vocês quiserem entender um pouco mais como funciona isso, ó, o After, ele cria uma malha, como existe no 3D, por exemplo, com vários polígonos aqui, várias faces, enfim. E essas malhas, quanto mais malha você pôr, maior que são essa malha, quanto mais triângulos, quanto mais faces, né, triângulos tiver essa malha, mais móvel ele vai ficar, ele vai poder se movimentar com mais suavidade, né? Então, você determina e também tem a questão do peso, né? Então, tem que tomar cuidado também, que a animação vai ficar mais lenta, vai demorar mais tempo para ler esses novos movimentos, essa animação toda, tá? Mas se você quiser aumentar, essa opção aqui, ó, em triangles, tá? A opção aqui do overlap, por exemplo, se eu tiver uma animação que eu preciso fazer com que essa mão aqui passe por trás da cabeça dele, então vamos tentar fazer aqui. Tá. Então, ele tem aqui uma animação que vai lá para a cabeça dele, mas não está, ele está entrando ali no meio da cara dele e tudo, né? Não é isso que a gente gostaria de ver, né? Então, poxa, ficou bem ruim esse final aqui, né? Deixa eu fazer ela toda, vai. Pronto, agora vai ficar melhor, tá? Então, ele vai lá para a cabeça, veja que está tudo em cima da cabeça dele, né? O interessante aqui qual é? É você usar o overlap para dizer o que vai aparecer acima e o que vai aparecer abaixo, tá? Vamos tentar, por exemplo, o overlap na cabeça do sapo, tá? Alguns pontos aqui, ó. É interessante que você espalhe esse overlap por alguns pontos, de preferência que ele que ele ocupe toda a imagem, tá? Toda a área que vai ser sobreposta. Vejam que eu não estou colocando overlap por cima da imagem que eu mudei já. Eu estou colocando no ponto original, no formato, na posição que ele estava assim originariamente, né? Então, eu já coloquei aqui o overlap todo, né? Acho que nem precisa mais, porque acho que a mão só vem até aqui ao meio. Então, quando eu rodar aqui a animação agora, vocês vão ver que a mão já passa pelo fundo ali, ó, tá vendo? Agora a animação não está mais a animação não está mais cobrindo, a mão não está mais mesclando com o rosto, nem nada disso. Ele está passando por trás da figura. Tá? Essa mão aqui, esse negócio ficou bem ruim aqui, né? Tem muito o que fazer. Acho que assim melhora um pouco ou não. Tá? Enfim, é uma opção que você pode usar para animar, não fazer. Eu quis fazer um movimento mais acentuado para que vocês vissem exatamente como que pode ficar. Mas quando você utilizar esse tipo de recurso, procure utilizar ele suavemente, faça movimentos pequenos, tá? Sempre movimentos pequenos, porque ele vai ficar sutil e vai funcionar bem. Vai dar a impressão que realmente a figura está se movimentando. Dá até para fazer um filme com isso aqui, dá para fazer um clipe, né? Se você tiver paciência e um bom cenário, enfim, bons personagens. Se você tiver, por exemplo, ele de frente, de lado, você já pode estar variando ali, criando opções diferentes, né? Cenas diferentes. Dá realmente para você fazer aí um filme. Se tiver aqui um recorte
de boca, por exemplo, dá para você animar, dá para abrir a boca, né? Dependendo da figura, né? Principalmente se você estiver bem perto, tiver um close dela, dá para você fazer isso. Tá? Por fim, aqui a gente tem o Puppet Touch Tool, que o interesse dele aqui é preservar, por exemplo, uma área que ela não se deformar muito, né? Mas tem que tomar cuidado também, porque aí ele vai tirar um pouco da naturalidade, né? Veja, ele tenta preservar um ponto que você selecionou e acaba criando uma curva no braço e tudo, tá? Então, se você tivesse um movimento sutil e quisesse preservar, por exemplo, o cotovelo, de mexer e tal, esse aqui é um recurso bom. Tá? Mas aí, vejam, ele acaba deformando outras partes da imagem. Enfim, movimentos sutis não vai ter esse tipo de problema. Tá? Aqui tem a mesma coisa. Ó. Vai tentar deixar mais próximo da figura como estava inicialmente. Tá? Mas aí ele vai ficar mais duro, né? Tá? Ele preserva pelo menos o desenho fica menos irregular. Aqui, ó, você clica em Mesh aqui para ver a malha. Tá? E aqui para você aumentar a quantidade de triângulos ou não. Ok? Tudo certo? A gente vai falar agora um pouco sobre expressões. Alguma dúvida sobre o Puppet Tool? Jorge, Sérgio, tranquilo? Podemos prosseguir? Então tá bom. Como eu disse mais uma vez, a intenção aqui das expressões é a gente dar uma introdução para vocês. A gente não vai se alongar, porque é uma questão de programação. Programação é um material complexo, é um conteúdo complexo, você precisa entender, precisa ter lógica, precisa fazer antes um treinamento de lógica de programação para depois aprender a criar scripts e tudo mais. Então aqui a gente não vai trabalhar com isso. Tá? Depois, como eu falei, eu vou passar algumas referências para vocês estudarem, para vocês utilizarem templates já prontos, né, scripts já prontos para vocês aplicarem nos seus projetos. Tudo, tá? Então vamos dar uma introdução aqui simples. Tá? A gente tem aqui um relógio. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como é que a gente faz para você ativar a expressão, como é que a gente faz para relacionar essa expressão com alguma animação que já existe, depois como você faz para controlar ela, como você faz, por exemplo, para alterar alguns detalhes, fazer alguns ajustes de velocidade, tudo. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é criar uma animação. Tá? A gente vai usar essa animação do ponteiro diminuto. Então, vamos fazer a animação no ponteiro diminuto. Está com 5 segundos. Né? Não, 30 segundos? Não. Então eu preciso trocar aqui. Só um minuto. 5 segundos. Cinco segundos. Eu vou agora dar um trim aqui para cortar o tamanho da minha... desculpa, não coloquei aqui o negócio. Tá? Então agora a gente tem 5 segundos, que é o que interessa. Esse aqui ficou longo, né? Não, não ficou não. Tá, a gente vai criar então uma rotação aqui. Vamos apertar só o Rotation. E a gente vai criar uma animação. Do começo ao final. Clicando aqui umas 3 voltas. Tá? Depois precisar, a gente implementa outras. Tá? Então, ponteiro... tá. Isso é importante, é uma coisa antes. Né? Lembra que eu falei para vocês de quando vocês forem trabalhar com um eixo que seja diferente do central, vocês têm que movimentar o ponto âncora e colocar eles no local correto. Tá? Senão a animação vai acontecer de forma totalmente diferente daquela que você pretende. Tá? Então aqui eu estou usando essa referência do círculo aqui como centro
do eixo do ponteiro maior, vou fazer a mesma coisa com o ponteiro menor, tá? Vai ficar mais ou menos igual. E é isso. Tá? Então, vou ver a animação. Tá? O ponteiro vai dar a volta aqui. São 3 voltas até chegar no final. Tá? E uma, tá, parará, né? São 3 voltas. Agora, o que acontece? Quando a gente usa a expressão, a gente pode economizar um certo tempo se você já tem uma animação pronta em 4 chaves. Tá? Essa animação vira uma referência para você através das expressões. Para você ativar a expressão no After Effects, você tem que clicar pressionar o botão Alt do teclado, né? E clicar no cronômetro da propriedade que você quer mudar. Pense que as expressões só vão alterar as propriedades. Tá? Você pode até criar, por exemplo, conforme eu acho que não sei se eu vou mostrar ainda, mas você pode, por exemplo, juntar 2 propriedades diferentes para uma utilizar a referência da outra, da animação da outra, numa expressão. Tá? Pode ser até propriedades diferentes, mas tudo gira em torno de propriedades. Então, você vai ter que escolher a propriedade que você quer alterar, a forma que você quer alterar, e depois você aplica a expressão. Tá? Em alguns pontos, você vai poder já entrar com o script direto, em vez de precisar criar uma animação antes, para depois linkar essa expressão, né, essa camada com a expressão, na outra camada, que tem a animação. Tá? Então, eu vou clicar aqui no botão Alt, e vou clicar no cronômetro aqui. Ó. Eu sei, por exemplo, que é uma expressão, porque os números aqui, os valores da propriedade, passam a ficar meio rosados, né? Ficam em tons de rosa. Tá? Embaixo aqui aparece a expressão que eu estou definindo, que é de rotação. Tá? A mesma coisa aparece no campo de digitação, onde você vai colocar as linhas de comando, o script em si, onde você vai escrever o script. Já vai aparecer uma referência também da propriedade que eu estou utilizando, que é de rotação. E aqui tem as opções que eu vou utilizar para linkar essa expressão, por exemplo. Aqui eu tenho, para quem já sabe, conhece os comandos e como você vai montar eles, aqui tem os comandos, operadores, variáveis, enfim, máscaras, tudo que você precisa para criar a parte de randomização de números, né? Tem uma série de linhas de comando, já comandos prontos para você aplicar. Tudo que você precisar para você gerar essa ligação, essa expressão, com a camada que você está interagindo, você pode fazer a partir dessas opções de menu aqui. Tá? Se você já conhece muito, nem precisa vir nela. Você já vai aqui e digita tudo aqui. Tá? Tudo aqui nesse campo. E a outra possibilidade é você linkar, por exemplo, essa expressão a uma animação que já existe, ou uma outra expressão. Eu poderia ter uma camada com uma expressão já com um código, um script, e eu linkar essa minha camada nessa outra expressão. Mas aqui eu vou linkar numa alteração normal de uma propriedade, né? Que é criando os 4 chaves, enfim, fazer aquela animação que eu fiz de girar o ponteiro. Tá? Então, eu clico no pick whip, que é um chicote, né? E carrego até a minha propriedade aqui, a propriedade da camada 3. Tá? Automaticamente agora, eu já tenho uma animação aqui, eu sem precisar criar animação nenhuma. Tá? Então, lembre-se que eu só tinha animado esse, e agora os dois vão girar ao mesmo tempo. Tá? Ok? Como você normalmente você não vai fazer uma animação igual, exatamente igual, a não ser que sejam objetos parecidos, similares e tal, mas aqui no caso do relógio não seria isso, você tem aqui um dos ponteiros girando mais devagar do que o outro. Né? Então, por consequência, é o ponteiro menor. Então, a partir desse script que já foi gerado, ó, vejam, this comp layer, ele está se referindo a essa camada, tá? A essa composição e a essa camada, ponte hora, tá? Que é ponteiro hora. Tá? Depois ele está referindo-se, juntando essa camada à camada ponteiro minuto, que está aqui embaixo. E está determinando que o que vai ocorrer é uma transformação de rotação, então uma transformação da propriedade de rotação. Olha, sim e não, Aldo. Quando você trabalha com frames interpolados, por exemplo, praticamente é a mesma coisa, porque é o programa que está gerando essa animação. Nas expressões é a mesma coisa, o After está gerando essa animação mediante aqui a animação. Tá? O que pode, talvez, economizar, diminuir tempo e tal, não sobrecarregar a memória nem espaço disco e tal, é você ter, por exemplo, conseguir fazer uma animação mais complexa
utilizando o script. Então, vai ser só texto. Então, você não tem os quatro chaves, não tem os registros todos que precisam ter e tal. No caso aqui, por exemplo, você está praticamente interpolando, né? Você está criando uma animação de 2 quadros só. Então, não tem nenhuma economia real. Tá? Bom, o que eu preciso fazer aqui, então, é alterar uma das duas. Ou eu aumento minha velocidade aqui da rotação do ponteiro maior, né, aumentando o número de voltas aqui. Depois altero, modifico a minha linha de comando aqui para diminuir a velocidade. Ou já diminuo direto a velocidade aqui da propriedade de rotação, que tem a expressão, fazendo da seguinte forma, multiplicando isso por menos que 1. Tá? Não por negativo. Tem que ser, eu falei menos, quer dizer, um valor menor que 1, mas não negativo. Porque se você utilizar um número negativo, vai haver um efeito reverso. Então, se a animação está girando, por exemplo, de rotação está girando no horário do relógio, né, no tempo de hora de relógio, se você colocar um menos aqui, ele vai girar ao contrário, né, no sentido anti-horário. Tá? Então, eu vou colocar aqui tipo 0,2. Tá? E dou OK. Agora, o que acontece? Se eu estivesse multiplicando por 1, ele ia ser igual a 1, né, que era o mesmo fator que a gente está utilizando para a animação da propriedade de rotação aqui de baixo, da camada 3. Tá? Seria o fator 1, seria 100%. Né? Então, não ia ter mudança. Mas como eu estou multiplicando por menos de 1, que é 0,2, quer dizer 20% disso, né? Então, agora eu tenho uma animação já rodando numa velocidade diferente. Ok? Se eu quiser, por exemplo, fazer com que o ponteiro menor gire muito mais rápido, eu posso vir aqui e multiplicar por um número bem maior, ou por um número maior, pelo menos. 3. Já vai ser bastante, já. Então, eu vou ter o ponteiro menor girando muito mais rápido que o ponteiro maior. Né? Como eu disse para vocês, a questão do negativo. Né? Tem a possibilidade também de você... Enfim, eu estou usando um operador aqui, né? Estou usando o operador de multiplicação. Mas você pode utilizar outros operadores. Você pode usar soma, adição, subtração, divisão, para obter resultados diferentes. Tá? Por exemplo, se você for fazer o negativo, como eu falei antes, a gente teria esse resultado final. Então, a gente tem o ponteiro agora está um girando numa direção e o outro na direção contrária. Tá? Ok? Além disso, por exemplo, você necessariamente não precisa trabalhar só com link. Você pode, como eu falei, trabalhar com opções de digitação. E outra, você digitando diretamente o script. E outra, você não precisa interagir só com camadas que não tenham animação já previamente feita. A gente pode interagir, a gente pode utilizar também o script com uma camada que já tem uma animação. Como, por exemplo, essa camada aqui de baixo do ponteiro maior. Então, vamos supor, por exemplo, que essa animação acaba aqui. Né? Então, o ponteiro vai até aqui, depois ele vai ficar parado, estático aqui até o final, vai começar de novo. Né? Para os dois. Né? Sempre aqui vai seguir essa animação. Tá? Aí vamos supor que eu não quero isso, eu quero que essa animação não pare nunca. Mesmo que o ponteiro pare lá, eu quero que a animação continue. Tá? Desculpa, mesmo que o ponteiro passe dessa área aqui, eu quero que a animação continue. Tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui uma expressão que permite isso. Eu vou clicar com o botão Alt, já em cima do botão do cronômetro, que já está ativo com a animação e tudo, não vai se perder nada. Tá? E aqui eu vou poder colocar no campo que abriu logo embaixo o meu script. Tá? Eu vou digitar aqui loop, underline Alt, aí entre parênteses, você coloca aspas, continue, e fecha aspas, aqui não saiu com aspas. Tá? Se por acaso você tiver feito alguma besteira, como essa, ele vai te avisar que tem um erro. Ele vai te dizer aonde está o problema, qual é a propriedade, enfim, tudo isso. Tá? Então você pode ter a possibilidade de voltar aqui e arrumar ela, que vai continuar aparecendo o problema.
Ah, tá, porque entrou a propriedade aqui eu não tirei. Pronto. Tá? Então agora o que acontece? A animação vai seguir em frente. Por mais que eu pus aqui essa opção, ele vai seguir em frente. Tá? Veja, ele vai embora. A animação só vinha até aqui, mas como eu falei para ele continuar, ele vai continuar. Não vai parar mais. Expressão, para quem não entende de programação, é bem complicado. Tá? Vocês têm que ter uma lógica, tem que trabalhar com lógica, tem que trabalhar com linguagem de programação, já ter algum tipo de introdução a isso. Por isso que eu vou passar para vocês alguns sites, para vocês darem uma olhada e, de repente, aprender, ver se serve. Também tem outros sites que vocês têm que procurar, por exemplo, existem sites aí, principalmente estrangeiros, que oferecem cursos grátis, ou material de treinamento grátis, de lógica de programação. Isso é fundamental para quem quer trabalhar com programação. Você não vai programar utilizando lógica de programação, mas você vai entender exatamente a lógica da programação. E aí vai ficar mais fácil para você entender mais tarde como é que funciona uma linguagem qualquer. Por exemplo, a expressão ela é baseada em JavaScript, né? Então, que é uma linguagem orientada a objeto, como Java, como C++, enfim. Então, desculpa, como C# também. Então, você precisa primeiro entender a lógica, depois você escolhe a linguagem que você quer. Quer trabalhar com After, quer trabalhar com expressões, basta você utilizar o JavaScript. A maioria das vezes, eles utilizam termos em inglês, é assim que se resume uma linguagem, principalmente linguagem orientada a objeto. Tá? São termos em inglês. Né? Você consegue ler uma frase inteira aqui, ó. Esta composição, esta camada desta composição, tal composição, transforma a rotação em qual valor, entendeu? Seria mais ou menos uma leitura normal, uma linha normal de texto. Tá? Só que você precisa entender a lógica. Por que você está usando isso? O que são operadores? Enfim, o que são variáveis? O que são expressões? O que são funções? Enfim, tem uma série de termos e opções que fica difícil para a gente colocar aqui. Então, é só uma introdução mesmo para vocês se basearem. Tá? Eu vou só demonstrar, eu não ia demonstrar, mas vou só demonstrar aquela questão de você juntar duas propriedades diferentes. Vamos usar aquela animação da bola. Então, por exemplo, eu tenho uma animação, né, que é uma animação de posicionamento. E vou criar uma animação que vai até o final, vai de ponta a ponta. Tá? Eu posso criar uma animação da rotação, criar essa animação também da rotação, criando os quatro chaves, alterando os graus, né, a quantidade de voltas e tudo mais. Ou posso simplesmente juntar uma expressão para que ele pegue essa referência da animação do position e aplique na posição de rotação, tá? Nos valores de rotação. Então, eu clico aqui com Alt, vou no Expression aqui, Position, e já dá todas as opções aqui para mim que eu preciso, ele está linkado na camada 2, levando como referência a propriedade de posição, de transformação da posição. Tá? Então, opa, fiz esse tempo. Na verdade, eu tenho que colocar na mesma, né? Eu acabei clicando errado, mas eu preciso ver todas as propriedades. Então, eu vou clicar aqui, com o botão Alt, e click até Position, a mesma coisa, tá? Só que agora a gente está na mesma camada, né? Na mesma referência, a gente não está se dirigindo a nenhuma outra camada, é essa mesma camada que a gente vai estar utilizando. Tá? Os valores já começam a aparecer aqui embaixo. Ó. Veja que os valores são iguais. Tá? Ele transfere, por exemplo, o valor em coordenada, em pixels, né? Em graus. Tá? Então, quando você dar a animação, a bola já vai estar rolando já. Simplesmente que você passando uma informação de uma camada para outra, transformação de propriedade de uma para outra. Ok? Tudo bem, pessoal? Eu sei que vocês vão ficar um pouco frustrados, porque tenho certeza que muita gente queria alguma coisa mais complicada, mais complexa, mas realmente a gente não tem tempo e não tem como passar toda essa informação para vocês. Tá, vamos prosseguir? Alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Eu não sei se vou poder atender vocês, enfim, mas vocês querem tirar alguma dúvida das suas expressões? Ah, tá, a referência, né?
Está aqui, ó, já colocamos links lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela do Chrome. Ó, quando vocês forem amanhã lá, tem links, tem aqui os arquivos utilizados no projeto do curso que vocês pediram para usar para colocar os projetos em prática. E aqui, ó, está aqui, ó, referência à biblioteca de expressões. Tá? Essa aqui é bem completa, inclusive tem uma opção aqui que explica o que é o que são expressões. Tá? Tem fórum, enfim, tem um monte de referência, tá? Esse link está lá. Depois a gente tem aqui outro que é algum com tutoriais. É tudo em inglês, ó. Infelizmente é tudo em inglês. Tá? Não sei como é que estão o inglês de vocês, mas aqui vocês têm um monte de referências, tá vendo? Explicando, ó, como é que faz, como é preenchido, que termos usar, quais são os comandos que fazem o quê, enfim. Tá? Um monte. Aquele lá que eu mostrei primeiro é bem mais completo. Tá? E o último aqui, ó, que é uma referência, inclusive, dada pela Adobe. Esse aqui é bem mais complexo também, tem muito mais informação. Enfim, vocês fiquem à vontade depois para testá-los. Tá? Está tudo lá no painel de estudante de vocês. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos. Eu vou falar, como eu disse, a gente vai comentar não todos, mas os mais conhecidos, os mais importantes. Tá? Começando pelos de distorção. Eu vou explicar, por exemplo, como é que a gente faz para... Vou colocar isso aqui. Melhor aqui. Tá? A gente vai mostrar como é que funciona também, como é que você faz para fazer as configurações, que eu acho que é o que importa. A maioria dos efeitos tem configurações bastante parecidas. Tá? Bom, aqui a gente tem o Distorce, que distorce, né? A função dele é exatamente distorcer a imagem. Um dos mais utilizados aqui é o Bold, que cria uma protuberância, tá? Que você pode animar e circular a imagem como você quiser. Isso é interessante para você criar caricaturas, né? Caricaturizar pessoas. Né? Ele aumenta determinadas áreas, ele deixa as pessoas com semblantes diferentes, né? Deixam de ficar, então, sai um pouco perde um pouco a identidade, né? Você pode determinar pontos diferentes, é isso. Ele acaba abrangendo a animação. Como você tem uma área para você interagir, é importante que você, se precisar animá-la depois, você faz isso alterando a posição dela, tá? Que seria aqui, por exemplo, ó, o Bold Center, tá? Você vai alterando e descentralizando essa área. Outra possibilidade também é você aumentá-la, né? Tá? Você pode aumentá-la também para tentar, por exemplo, ficar mais perto ou englobar uma área parecida. Eu acho que sim, Sidney. Aquele que você, ele mostra a casa da pessoa, às vezes, sendo alterada, a cabeça aumenta, né? Eu me lembro de ter visto uma coisa assim, eu não vejo esse programa, mas eu já vi num comercial. Você tem a possibilidade de controlar, então, o tamanho, tá? E você tudo animado, né? Você pode aumentar e diminuir essa protuberância, você tem a possibilidade de centralizar onde você quiser, seja através de valores absolutos, né? Ou determinando uma área qualquer. Você também pode controlar também o quanto isso vai alterar a imagem, né? Quanto maior o valor, menos alteração, né? Você continua menos aqui, o radius, menos ele está se espalhando. Se você aumentar, ele tende a se centralizar, né? Então aí você vai perdendo um pouco o efeito, né? Vai perder, até perder por completo, tá? Então esse aqui é o Bold. Os efeitos especiais, não sei se vocês sabem, eles não são destrutivos, eles são acumulativos. Então,
sempre que você coloca mais de um, acaba sobrepondo o outro. Tá? Outra opção, você tem aqui também o split, que é interessante. Esse split não, esse aqui é interessante. Ele faz com que, por exemplo, você determine uma área e abra e controle essa área para abrir um recorte na imagem, um rasgo, né? Ele normalmente, quando se aplica, ele não altera a imagem de pronto, né? Você precisa depois controlar isso através das duas opções de split, né? Então, por exemplo, eu pus aqui uma opção para mexer a boca dele. Era interessante que eu tivesse, por exemplo, uma imagem só da dentição, né, por baixo, para não ficar esse buraco preto aqui, né? É interessante isso. Então, eu também não preciso ficar tão aberto, eu posso deixar mais aqui, né? Então, se eu te jogar aqui, por exemplo, uma imagem de fundo com os dentes, eu vou... Deixa eu ver como é que está aqui, sem o efeito. Não vai aparecer. Se eu jogar uns dentes aqui embaixo, ele vai ficar mais realístico, né? Esse aqui de cima controla controla a parte de baixo e o 2 controla a parte de cima, né? Então, de repente dá para você juntar isso aqui com a ferramenta de Puppet e criar um sujeito lá falando também num filme só, né? Fazer um clipezinho e tal. É interessante, por exemplo, se você quiser recortar tudo, né? Que é uma coisa que eles fazem às vezes, que a boca sai inteira, né? Você tem aqui um quadro da imagem inteira, ela mexendo e tal. Enfim, é um efeito interessante quando você tem uma imagens condizentes para isso. Tá? O Liquify também é um efeito que você utiliza para distorcer a imagem, só que dessa vez é como se você estivesse esticando ela. Né? Você tem aqui, por exemplo, a opção de moldar essa imagem como se estivesse esculpindo ela. Né? Levantar o nariz dele, alongar a boca, né? Levantar a sobrancelha. Então você vai esculpindo ela, né? Para que fique do jeito que você quer. Só que ela costuma detonar tudo que está ao redor, né? Então é interessante quando você quer trabalhar no centro dela e que você não misture muito, não mescle muito as informações que estão ao redor com as informações que você quer alterar. Senão aí perde um pouco da definição, enfim. Vai ficar um efeito muito legal no final. Tá? Tem várias opções aqui de distorção. Na verdade, poxa, a gente não usa praticamente nenhuma delas. Uma, por exemplo, que é bastante legal, não para rosto, mas para você criar alguns efeitos interessantes e tal, com figuras abstratas e tal, é o Turbulence Display, que é deslocamento de turbulência. Tá? Então, você afeta toda a imagem de uma única vez. Né? E você consegue, por exemplo, é como se fosse aquela casa de espelhos do riso, né? Você tem aqui uma possibilidade de fazer. Isso também lembra um pouco a água, né? O reflexo da água, que aqui está muito acentuada a deformação. Você teria que diminuir um pouco a deformação, né? E criar aqui, por exemplo, esse efeito aqui da água, né? Da imagem refletida na água, tá? Então é interessante. Para animar isso, né? É só você clicar em Offset, por exemplo, né? Você vai gerar, já gerou um keyframe. Desculpa. Venho até o final aqui e mexo aqui, por exemplo, aqui. Né? Aí você tem esse efeito aqui. Ó. Aqui está meio sutil porque o espaço é muito pequeno. Vou mais para cá. Depois um outro aqui em cima. Isso. Vou aumentar aqui um pouco também o montante. Tá? Então aqui, ó, a gente tem um efeito de água, né? Daquela água que está se mexendo, mostrando o reflexo. Né? Então, Turbulent Displays, por exemplo, serve para esse fim.
Pelo jeito a gente não vai conseguir dar todos os efeitos hoje, porque assim, são muitos. Pra ter uma ideia, eu tenho aqui, tem aqui umas, sei lá, umas 10 categorias aqui, não, 8 categorias estão mostrando. Tá? A gente está só na primeira, já são 10 e 20. Eu vou mostrar também uma opção aqui que é interessante do Displace, que é uma coisa que talvez vocês usem no dia a dia, que vocês possam usar no dia a dia, é o Arc Stabilizer, que é aquele que eu comentei para vocês que é indicado para vocês ajustarem, arrumarem filmes que estão com trepidação, por exemplo, estão com movimento e tal, que não tem que ter, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um vídeo que foi quanto tempo vocês me perderam agora o áudio, mas vocês me ouviram toda a parte do distort e tudo, né? Porque meu botão de áudio aqui fechou, mas acho que só foi agora, né? Ah, tá. Então, a gente tem um vídeo aqui, ó, que foi preparado para esse fim, só para mostrar para vocês aqui como é que funciona o Auto Stabilizer. Então, a gente criou uma trepidação usando, inclusive, um Wiggler, né, que é um efeito para criar esse efeito de trepidação. Tá? E a gente vai usar agora o Stabilizer para arrumar isso. Então, vou clicar aqui no Stabilizer. Feito isso, automaticamente o efeito já começa a fazer uma análise prévia, sem você fazer nada. Tá? Vocês viram que a imagem estava bastante comprometida. A gente vai aguardar ele aqui, são 2 passos. O primeiro analisa, o segundo aplica o ajuste. Né? Se vocês tiverem só um trecho, não apliquem no vídeo inteiro, apliquem só no trecho que está com problema, pois não, Sidney. Renato, o ARP Stabilizer só está disponível na versão CS6? Não, ele está desde a CS4, se não me engano. Desde a CS4? Não, desde a CS5. Ah, tá. Ok. Então, está analisando aqui, demora um pouco mais por causa do sistema de treinamento que acaba interferindo um pouco na memória. Né? Tem a gravação e tudo. A gente vai ter que aguardar um pouco. Né? Aqui tem o processo. Né? A gente vai acompanhando aqui a quantidade de frames e o percentual. Agora ele está estabilizando, está vendo? Pronto, já estabilizou, está pronto o negócio. Se eu rodar aqui o vídeo agora, ele não treme mais. Ah, esses efeitos que vocês estão vendo aqui no vídeo é do próprio vídeo mesmo, se não for a estabilidade que criou, não. Para a gente diminuir um pouco aqui, porque ele está bem próximo aqui, ó. Tá? Ele juntou tudo, olha, ele tentou definir tudo de uma forma a não comprometer fundos nem nada. Tá? Esse processo é automático, praticamente vocês não vão precisar fazer quase nada, a não ser que vocês tenham uma imagem com uma câmera parada ou se a câmera estiver em movimento. Tá? A gente tem 2 opções. Né? O Smooth Motion, que é uma câmera que está no movimento pequeno, né? Não pode ser também grande movimento, senão não vai conseguir resolver. Tá? Porque ele precisa ter referência. Se ele tivesse movimento muito rápido, movimentando muito rápido, precisa essa referência. E o No Motion. Tá? Vejam que o No Motion, por exemplo, agora, ele fez uma análise muito mais rápida. Cada vez que eu mudar ou alterar alguma coisa aqui, ele analisa de novo, porque ele já fez uma análise no início mais profunda, né? E agora é sempre uma análise mais rápida e já estabiliza o processo também bem mais rapidamente, acontece bem mais rapidamente. Tá? As opções, por exemplo, do frame, ele está usando aqui, ó, Stabilize, Crop e Outscale. Quando ele faz isso, ele está aproximando um pouco a imagem. Nossa imagem, na verdade, não era assim tão aproximada, ele deu um zoomzinho aqui, para que não ficasse aparecendo a borda aqui. Se eu utilizar, por exemplo, só Stabilize, ele já não dá essa animação, desculpa, ele já não dá essa aproximação. Mas quando você mexe aqui, ó, você tem a margem se mexendo. Por quê? Porque está estabilizando
a partir de um ponto. Tá? Então, o vídeo continua, essa área continua preservada, mas ele não consegue segurar as pontas aqui. Ó. Por isso que ele aproxima um pouco mais, porque esse fundo preto aqui não apareça, porque tudo isso aqui encosta na margem. Tá? Então, sempre é indicado que você coloque o Stabilize, Crops e Outscale. Tá? Agora, tome cuidado, porque se for uma trepidação muito forte que nem essa que está, sempre fica uma qualidade ruim. Né? Sempre depois que você der saída, não vai ficar uma maravilha. Né? Não é capaz de cortar coisa da tua cena e tudo. Tá? Então, sempre trabalha com isso daqui. Ó. Ele pode sintetizar também as bordas. Tá? Então, aí ele vai mexendo conforme, tá vendo? As bordas vão se mexendo conforme o vídeo vai andando, conforme o movimento da câmera também. Tá? Mas, normalmente, se utiliza sempre o Outscale, o Outcrop, né? O Outscale e o Crop junto com o Outscale, para poder não mostrar o fundo do vídeo. Tá? Praticamente é isso. Ele não tem quase nenhuma opção aqui. Ó. Você pode também adicionar a escala se você quiser aumentar você mesmo, né? Não é indicado. Né? Deixa que o programa faça isso. Em Advanced, por exemplo, você pode detalhar a análise, você pode remover aquele banner do começo, informando das opções que estão sendo feitas, e coisas mais comuns. Tá? Que a gente tem o vídeo todo mexendo, né? Veja que quando ele mexe eu tenho aqui até os frames aqui do lado e depois ele com o efeito aplicado. Aí dá para ter uma ideia bem clara do zoom que está sofrendo a imagem. Tá? Mas o processo é automático, normalmente não precisa fazer nada. O Generate, ele é um vídeo, ele é um tipo de efeito que você usa para colocar outros elementos no vídeo, né? São elementos que não necessariamente não alteram o vídeo em si. Ou eles transformam o vídeo no próprio elemento, ou eles inserem esse elemento em cima do vídeo. Tá? Como é o caso, por exemplo, do pattern, do checkboard, por exemplo, que ele cria uma imagem a partir do vídeo, então você compromete o vídeo por inteiro. Nesses casos, quando você tem esse tipo de efeito, que acaba agredindo o vídeo, e na verdade você quer mesclar esse efeito com o seu vídeo, você tem que aplicar antes o sólido. Né? Lembra que eu comentei do sólido, que é um objeto bastante utilizado quando vai se usar com efeitos? Né? Então, a gente clica no sólido, vamos colocar aquele em preto, fazer com que ele seja do tamanho da composição, dá OK, e aí sim, a gente pode, por exemplo, colocar um raio nessa cena. Tá? Ele acaba incorporando o sólido, né? O sólido deixa de existir, e você tem aqui o vídeo com raio. Tá? Você tem a opção de controlar esse raio, colocando pontos iniciais e finais, né? De destino e ponto inicial de destino, tá? Seria de origem, né? Ponto de origem e direção. Você tem como determinar, por exemplo, se você quer que ele seja direcional, como está, ou um strike só. Tá? E da mesma forma, você pode alterar também o começo e fim, mas ele não tem tantas forquilhas, né? Tantas agulhas não é. Enfim, não tem essas forquilhas que aparecem da energia, né? Saindo pelos lados, diminui com o strike, ele fica uma coisa mais compacta. Tá? Aqui em braking, né? Quando vai se quebrando inteiro, ele não tem também uma gravidade muito grande, mas ele já separa e não fica como se estivesse dentro de um caminho. Esse, por exemplo, esse strike aqui, quando você quiser fazer um olho de alguém soltando raio, ele é o indicado. Tá? Você pode controlar, por exemplo, a cor do fio do defeito, seja do brilho, como também do próprio raio. Né? Por exemplo, esse azul aqui não combina com a imagem, eu vou capturar uma imagem de tela, e aí eu vou dar uma clareada nela para ficar um pouco mais realístico. Né? Quando você roda a animação, não existe nada, porque você tem que determinar a condutividade dele. Ó. É aqui ó, que você vai gerar essa animação. Tá? Colocando a condutividade, determinando uma condutividade para o raio. Tá? É interessante, por exemplo, quando você cria mais de um raio. Você coloca vários e você vai controlando esses raios
com que cada um aumente, diminua, comece, depois que na saída de um você inclui o outro, né? Isso seguidamente na camada. Tá? Para isso você vai ter que utilizar vários objetos sólidos. Ok? Tem a possibilidade, por exemplo, de você fazer com que ele bata e reflita esse raio, né? Você tem que optar pela opção Bounce. Tá? É que aqui não tem nada que poderia estar rebatendo, né? Poderia estar levando alguma coisa em consideração aqui. Não está. Parece mais aquela bola de energia, né? E, enfim, é um efeito bastante usado. É um efeito bastante usado exatamente para isso, para criar esse efeito atmosférico em vídeos, né? Incluindo aquele negócio que foi dos olhos, saiu aquele raio vermelho e tal, em alguns filmes classe Z, né? Ok? Então não esqueçam, para vocês animarem, condutividade, também pode animar a direção, fazer ele sair de um ponto para outro, você coloca ele bem pequenininho aqui, ó, né? Determina, por exemplo, a origem dele aqui, né? Mais para frente, a origem dele aqui, né? Aí você tem, desculpa, a direção dele, né? Tá? Aí você tem o raio crescendo, né? E aí você depois, conforme ele vai crescendo, você vai aplicando também a condutividade, para ele ter a variação, né? Ele não ficar parado, né? Então ele vai descendo aqui e já vai. Ok? Deu para ter uma ideia mais ou menos como utilizar esse efeito? Não esqueça de aplicar ele sempre em cima do sólido. Tá? A cor, como eu falei também, se vocês quiserem trocar por uma cor, vermelho, amarelo, azul, verde, tá? É só usar aqui a cor do raio, tá? Color color. Também opacidade, né? O raio, deixar ele um pouco maior, mais grosso, né? Com uma espessura maior ou com uma espessura menor. A mesma coisa aqui com o raio, tá? Menos e mais visível, por exemplo. Ok? O Generate, a gente vai ter que retomar ele, porque ele é a categoria que reúne, por exemplo, dois efeitos que eu quero mostrar. Um deles é o Lens Flare, que é o efeito de rebatimento de câmera. Ele é bem simples de usar, mas é interessante que eu mostre isso como se faz. E também aquela questão de fazer a escrita, né? De você fazer uma animação de um texto sendo construído, né? Que é o Stroke. O Stroke também fica dentro da área da categoria do Generate, tá? Então, só para vocês verem aqui como é que é a animação de escrita, depois a gente vai mostrar isso na animação mesmo, tá? Seria isso, né, Jorge? Então, depois a gente vai mostrar isso aqui, como criar isso, tá? Demora um tempinho, inclusive, vamos colocar outras opções, vamos colocar mais de um objeto, vamos usar uma caneta como sombra, tá? Vamos incrementar aqui esse vídeo, tá? Bom, porque é o seguinte, eu acabei dando efeitos aqui que não iam entrar. Esse arquivo tudo aqui é vetor. Vetor, né? A linha foi criada vetorizada, que você pode ver aqui no próprio After Effects. Foi criado um patch. Né? Vou mostrar tudo isso aí na íntegra. Um vetor, você cria o vetor no programa de vetorização, como um CorelDRAW ou um Illustrator, né? Qualquer um deles. São desenhos, né? São desenhos que você vai modelando, vai pintando, enfim, depois você traz para cá. Ele vai entrar aqui também como vetor, você pode inclusive colocá-lo como shape depois e tudo mais. Como eu estava dizendo, a gente não ia abordar esses efeitos que eu mostrei para vocês agora. Isso tudo era para ser feito no primeiro módulo, acabei juntando tudo nesse segundo módulo.
Então a gente vai ter que correr um pouco, por isso é que está essa correria no final. É isso e também a saída do projeto. Tá? Vamos ver se a gente consegue definir tudo agora na próxima quarta-feira, porque é o último dia de aula. Ok? A parte 3D é bem simples, não tem assim, a gente vai criar um cubo em 3D, mostrar para vocês, por exemplo, como é que vocês podem fazer para criar um cubo depois utilizando fotos, em vez de, né? No caso aqui a gente vai mostrar como se fosse um dado, mas vocês podem usar com fotos. Depois a gente vai mostrar a parte de relevo de texto, né? Do relevo de um shape em 3D no próprio After. E depois a gente já, antes disso, a gente vai estar falando mais sobre os efeitos. Quero falar sobre o Fractal Noise, que é bastante importante para vocês, e sobre esse efeito Stroke, mais o efeito de Chroma Key. Eu acho que foi algum de vocês, não sei se vocês perguntaram sobre Chroma Key, mas a gente vai falar sobre Chroma Key. E só. Aí depois a gente vai partir para 3D e depois no final mostrar rapidamente como dá a saída no arquivo. Ok? Peço desculpa aí pela correria aí, mas não tem como ser diferente, porque acabou realmente juntando muita coisa. Uma boa noite para todo mundo, obrigado por vocês terem vindo. Uma pena que faltou muita gente hoje, mas obrigado por vocês terem vindo, boa noite para todos e até quarta-feira. Pois não, Jorge? Renato, vai haver o módulo 3? Não tem módulo 3, né? A gente fechou só em 2 módulos. Tá? A gente pensa depois, futuramente, abrir um módulo 3 de efeitos especiais mais avançados, como efeito Trapcode ou efeitos do Bodies FX, que são efeitos mais diferentes. Sérgio, a gente está para fazer esse curso do Cinema 4D já há muito tempo, a gente não consegue colocar ele não consegue em linha de produção, a gente não consegue fazer ele e quanto mais roteirizar ele para dar em aula aqui no curso em live. Pois não, Jorge? Pois é, tem o Premiere, a gente tem o Sony Vegas. Vocês não têm interesse em fazer Sony Vegas? A gente está formando uma turma aí para o Sony Vegas. Sony Vegas é um programa bastante interessante para essa parte de edição de vídeo. Hoje, praticamente na empresa, a gente não só, mas utiliza mais o Sony Vegas. E a gente pretendia também fazer um curso do Encore, que tem muita gente procurando. Do Encore, com certeza, vai ter muita gente, viu? É um programa que, de uma certa forma, se torna complexo. E é uma coisa que a gente já poderia ter já planejado pela saída, mas a gente acaba fechando sempre em 2 cursos, né? Porque já é difícil reunir pessoal, porque as pessoas não entendem muito o formato do curso, nem nada, então é difícil reunir pessoal para formar essas turmas do After e do Vegas, que são programas bastante procurados, né? A gente fica meio receoso de abrir outras turmas e não conseguir fechar, porque acaba atrasando o início e tudo, e é ruim isso. Ok? Um abraço para todos vocês, uma boa noite, durmam bem e até quarta-feira.